favor, em Efésios, carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Posso ler? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo seu Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, hoje é interessante que eu já havia preparado outra palavra, mas o Senhor foi falando comigo e eu acabei mudando tudo. Mas ao ver os testemunhos, as palavras dos irmãos, eu entendi muito bem que o Espírito Santo de Deus queria nos direcionar, porque foi muito falado em comunhão, em adoração, em andar em Espírito, e a mensagem trata basicamente disso. Mas a mensagem que eu iria trazer seria sobre a oração do Pai Nosso, e a gente viu a primeira frase, né? Pai Nosso, a primeira expressão, Pai Nosso, e o privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus é algo que às vezes a gente não imagina, a gente não compreende quão grande e quão importante é sermos filhos de Deus. E há uma diferença tão grande, irmãos, entre criatura e filho. Criatura, todos foram criados, todos são criação do Senhor. Mas filho, há um elemento especial. E eu trouxe para os irmãos, lá em João 1, diz assim, ó: veio para que os seus, Jesus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Gálatas diz assim, ó: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós passamos a condição de criatura para a condição de filho. 1 João 5,1 diz exatamente isso: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 3, eu estou passando rapidinho só para ganhar tempo dos irmãos para chegar na parte principal. Mas 1 João 3 também diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E filho, irmãos, se os irmãos pensarem na vida civil de cada um, na nossa vida normal, filho é herdeiro dos pais. Filho é herdeiro. Então nós temos herança de nossos pais. E o interessante que Paulo vai dizer isso, que nós somos herdeiros de Deus, nós podemos chamar Deus pelo modo carinhoso, papai. E aí a gente fica pensando, pensa nos irmãos, os pais que os irmãos têm, a família que os irmãos têm, eu penso na minha. Às vezes os pais deixam uma casinha, às vezes os pais deixam uma bicicleta, às vezes deixam um dinheiro bom em conta. Cada um vai ter sua herança. Mas imagina o que é se tornar herdeiro de Deus.
É interessante nós pensarmos isso. Deus, que é o dono do ouro, o dono da prata, tudo pertence a Ele, Criador dos céus e da terra, e nós somos herdeiros de Deus. Os irmãos estão entendendo a filiação quão importante é em nossas vidas? E o interessante, irmãos, que o irmão do filho pródigo, os irmãos sabem bem a história, ele reclama porque o filho pródigo retornou e o pai matou um boi cevado para fazer um churrascão. Ele reclama: pai, eu sempre estou aqui, eu obedeço o senhor e o senhor nunca me deu nada. E tem um versículo em Lucas que diz assim: ó, meu filho, o pai dizendo para o irmão do filho pródigo que estava reclamando, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Irmãos, Deus é o pai do filho pródigo, e Deus está falando para a gente: tudo que eu tenho é seu. Toda herança minha você já recebe em vida, porque o testador, o testamenteiro, o que garantia o testamento já morreu, o testamento já está aberto, já nos foi garantida toda herança. Mas não é isso ainda que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos continuar. Então, nós somos herdeiros de bens materiais que o nosso Deus possui. Nós somos herdeiros de toda a bênção espiritual. Nós somos herdeiros da graça de Deus, da vida eterna, da misericórdia, de tudo. Tudo que o nosso Deus tem de bom, todo dom perfeito vem de Deus. Então, nós somos herdeiros de tudo isso. Nós já nascemos de novo. Todos nós que cremos em Jesus como Salvador, já nascemos de novo? Os irmãos concordam? Quem crê em Jesus, nasce de novo. É filiado a Deus, vira filho de Deus, anda em novidade de vida. Nós já vimos o reino. Vamos abrir lá em João. Abra comigo, por favor, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3. Diz assim, ó: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do alto. Nós vimos então que quando nós cremos em Deus, no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, o que o versículo diz? Nós vemos o reino. Os irmãos estão compreendendo? Quando a gente nasce de novo, quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente vê o reino de Deus. Então, por exemplo, que o reino de Deus é além daquela porta. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu já visualizei o reino de Deus. Eu já estou verificando. Já saiu aquela nuvem na frente, eu já estou conseguindo ver que eu estou encaminhado ao reino de Deus. Mas olha que interessante, irmãos, o que diz o versículo 5 do mesmo capítulo que nós lemos, João 3, o versículo 5. Jesus disse assim, ó: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha que interessante. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós vemos então que quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, nós iniciamos uma caminhada, porque aqui está falando em entrar. Então eu visualizei o reino e agora eu vou entrar no reino, eu vou em direção ao reino. E ele menciona dois elementos muito importantes. Os irmãos se recordam? Quem não nascer da água e do Espírito. E essas palavras que o Senhor colocou significam muito mais do que meros simbolismos, meras palavras jogadas ao vento. E nós conseguiremos entender melhor se nós formos um pouquinho antes, em Moisés. Os irmãos se recordam da história? Irmãos, quando o povo de Deus estava prisioneiro no Egito, os irmãos acompanham a viagem comigo.
Chegou o momento deles serem livres. Chegou o momento que Deus falou: chega, a partir de agora eu irei libertar meu povo. Qual foi o primeiro passo que eles deram para começar a liberdade? Os irmãos se recordam? O que eles fizeram? Qual foi a cerimônia que iniciou? Agora eles falaram: agora a gente vai sair. Foi a Páscoa. Foi se alimentar do cordeiro. Foi passar o sangue no umbral das portas. Então nós vemos que o primeiro passo para a liberdade é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus tem tudo a ver com a Páscoa que o povo de Israel comeu naquele dia. E a partir daquele momento, irmãos, interessante é que eles já eram livres, porque Deus não tem martelo. Acabou. Vocês já são livres. Eu os libertarei com mão forte, não interessa. Mas até eles chegarem na terra de Canaã, a terra prometida, tinha um percurso. Tinha um percurso longo. Então nós vemos que eles participam da Páscoa, ou seja, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. É o simbolismo da Páscoa judaica. É a morte do cordeiro. E eles receberam. E aí vem o primeiro elemento que Deus diz no versículo 5: a água. O que a água, irmãos, representa? Assim, o mais fácil que nós conseguimos identificar. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o que nós fazemos? Nós somos batizados. O Lucas creu no Senhor Jesus, veio à frente, reconheceu o Senhor Jesus como o único Salvador, e logo em seguida ele já foi batizado. E o povo judeu, o que aconteceu quando eles saíram pelo deserto? Quando eles saíram livres do Egito, qual foi a primeira coisa que eles tiveram que enfrentar? O Mar Vermelho. Então, por isso que a palavra de Deus compara a passagem pelo Mar Vermelho com o batismo. Então, da mesma forma, eles creram no Senhor Jesus ao se alimentar do Cordeiro Pascal. Eles foram batizados. E Paulo, em Romanos 6, diz que o batismo é o simbolismo do sepultamento do velho homem e o ressurgimento de um novo homem à semelhança de Cristo, para viver em novidade de vida. Esse é o simbolismo do batismo que nós realizamos. Nós morremos para o mundo, passamos a viver para Deus. Só que é interessante que Deus nos tirou do Egito ao momento que nós cremos no Senhor Jesus. Ele nos arrancou com mão forte. Só que o Egito ainda está dentro de nós. E até nós chegarmos na terra de Canaã, Deus precisa tirar o Egito de dentro de nós. Nós já saímos do Egito, mas o Egito não saiu da gente. Irmãos, muitas vezes nós aceitamos o Senhor Jesus e o mundo ainda nos abraça. E esse caminhar até o reino de Deus, até depois da porta, Deus está tirando o mundo de dentro do Filho dele. Deus já nos está preparando para nos sermos perfeitos como o Senhor Jesus. É uma preparação. E nós vemos que a água também representa a palavra de Deus. Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha que interessante. Então nós somos batizados nas águas e nós somos limpos pela palavra de Deus. Os irmãos se recordam do tabernáculo? No átrio do tabernáculo havia uma pia, uma bacia de bronze. Os irmãos se recordam disso? Puxa a memória, lá no tabernáculo, o Êxodo, Deus manda fazer, e tem uma bacia de bronze que enchia de água. E o sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, ele tinha que se lavar naquela bacia. Lavava as mãos, lavava os pés. Irmãos, a palavra de Deus, ela está lavando como aquela água. Ela está limpando nós, está nos limpando de todo aquele costume do mundo. O interessante é que Tiago, ele compara a água, a palavra de Deus, com um espelho. Olha que interessante. A palavra de Deus, Tiago compara como um espelho. O que o bronze faz? O bronze é usado para fazer o espelho. Ele reflete a água.
Quando o sacerdote ia se lavar naquela bacia, naquela pia, ele via o rosto dele, ele via a imagem dele refletida naquela água, e ele via como ele era pecador e como ele precisava se limpar. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus me mostra aonde está o erro, o que eu preciso abandonar, qual é a novidade de vida que eu preciso demonstrar. Então a palavra de Deus, ela me limpa e ela me mostra qual é a vontade do Senhor, meu Deus. Quando Deus diz: amarás o inimigo, darás outra face, eu olho para a palavra e falo: meu Deus, como eu estou distante desta realidade. E ela vem me trazendo: ó, você precisa mudar isso, você precisa ser livre disso. E continuamos. E a parte que eu gostaria de focar mais, que é a água, e depois nós vimos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós, quando cremos no Senhor Jesus, e necessariamente para nós conseguirmos sair daqui e chegarmos ao reino de Deus, Ele nos concede o Espírito Santo. Ele nos dá gratuitamente o seu Espírito. A palavra de Deus em Efésios diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Os irmãos, imagina que nós recebemos um carimbo, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então os irmãos estão vendo, o batismo dá o início, a palavra de Deus vai me lavando, e o Espírito Santo me sela para que eu possa chegar lá. E qual é a função do Espírito Santo? Para que ele serve em nossas vidas? Irmãos, o Espírito Santo é tão importante. Eu separei alguns textos para os irmãos vão ler. A palavra de Deus assim, ó: nós somos escolhidos de Deus de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito de Deus, ele nos direciona, ele nos auxilia na santificação. Nessa fase em que o Egito tem que sair de dentro, é o Espírito Santo que nos auxilia. É o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que fala ao nosso espírito e diz aquilo que precisamos mudar, é Ele que nos dá força. O Senhor Jesus, Ele diz que quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje você compreende que é pecador, se hoje você compreende que precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador, como nós já recebemos, é tudo o Espírito Santo. Tudo o Espírito Santo trabalhou na sua vida, dizendo: você é pecador, você sofrerá a justiça e o juízo se você não vier a Jesus Cristo. Então o Espírito Santo em nossas vidas, ele nos convence do pecado. Por isso, irmãos, toda vez que vocês e nós pecarmos e aquela dor vier, dê graças a Deus, porque o Espírito Santo está em nós, porque Ele está nos convencendo do pecado. O pior, irmãos, é quando a pessoa já nem sabe que está pecando. E aí nós temos a história do rei Saul, mas vamos continuar. Devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Os irmãos se recordam de algo na história de Israel, após ali passar o Mar Vermelho, que guiava o povo de Israel? Porque o povo de Israel não sabia para onde ir, o que fazer, quando parar, como andar. Os irmãos se recordam do que era? Nós tínhamos uma nuvem durante o dia e nós tínhamos uma coluna de fogo durante a noite. Diz assim, ó, em Êxodo: os israelitas partiram de Sucote, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Os irmãos que assistiram a série Os 10 Mandamentos na Record estão imaginando já aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo andando juntos, né? Para visualizar melhor, para guiá-los no caminho. E de noite, uma coluna de fogo.
e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Olha que interessante, irmãos. Nós já vimos que o Mar Vermelho representou o batismo, e agora nós estamos vendo algo que direcionava o povo de Deus, algo que ia dando direção. Vocês vão por aqui, vocês têm que parar aqui. E diz que da nuvem de fogo Deus falava com o povo. Nós vamos ler João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Olha que interessante. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Mas a nossa vida é totalmente dependente da direção do Espírito Santo. Nós estamos sendo guiados por uma nuvem de dia, uma nuvem de noite, uma coluna de fogo que nos diz: vai, para, precaução, que nos guarda do perigo, que nos guarda da fadiga do dia. Vamos à história do povo saindo de Israel, do Egito até chegar a Canaã, nada mais é do que um símbolo de toda a nossa história da trajetória. A nossa trajetória, desde que aceitamos Jesus, até nós chegarmos ao céu, à terra prometida, a Canaã espiritual. E o Espírito Santo tem a função de nos guiar. Irmãos, imagina, o Senhor Jesus, Ele fez o que Ele quis, Ele fez as coisas de supetão, Ele agiu por impulso. Nós vemos pela palavra de Deus que não. O Espírito Santo guiou o Senhor Jesus ao deserto, depois que Ele recebeu o batismo. Olha que interessante, o Espírito Santo falou: vamos para o deserto. O Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus para Ele curar, para Ele expulsar demônios. Os irmãos se recordam quando o Senhor Jesus expulsa um demônio, os fariseus acusam Ele: você está expulsando demônio pelo Beelzebul, o maioral dos demônios. Aí Ele fala assim: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. E em Mateus fala: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus era totalmente direcionado pelo Espírito Santo. E o interessante é que em Romanos diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de que nós chegaremos no fim da vida, e mesmo estando mortos, nós seremos ressuscitados e encontraremos o Senhor Jesus em glória. Irmãos, o Espírito Santo em nossas vidas é de fundamental importância. A igreja primitiva, ela não andou sem ser direcionada pelo Espírito Santo. Ela não deu um passo sem o Espírito Santo falar: faz isso, faz aquilo. Eu separei algumas coisas bem rapidinho, que já passou a orar. Filipe, os irmãos se lembram daquela história do Filipe e do Etíope, que o Etíope vinha na carroça, lendo o livro de Isaías, e aí o Espírito Santo fala com o Filipe: corre lá para explicar para ele. E aí corre, explica, e aí Filipe é batizado. E o que acontece depois? Filipe, ele é transladado. Filipe é arrebatado daquele lugar e aparece longe. E quem fez isso com Filipe? O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé para a obra. Olha quantas coisas a igreja primitiva dependia exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo por 2 vezes impediu Paulo de viajar. Paulo falou: eu vou para a Bitínia, eu vou para a Ásia, e o Espírito Santo falou assim: não vai não. Nossa, imagina o povo de Israel quando a coluna de fogo levantava, ou a nuvem, se ao invés deles seguirem a coluna, eles falassem: a coluna entra lá, eu vou para cá. Se nós não seguirmos a direção, o direcionamento do Espírito Santo, nós não conseguimos chegar no alvo, que é a Canaã. Canaã só seria atingida se o povo seguisse a nuvem, a coluna. E nós só chegaremos ao reino de Deus se nós seguirmos, se nós
fomos direcionados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz que todo o Velho Testamento ele era útil para a instrução, para nos simbolizar aquilo que o Senhor Jesus fez. É uma representação daquilo que nós precisamos e para entendermos melhor algumas palavras do Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, deu ordens à igreja gentil, não põe julgo sobre eles. Eles só precisam se abster da carne sacrificada, da prostituição. Os irmãos conhecem bem Atos 15. E aí, Tiago, quando vai redigir a carta, Pedro, eles falam: coube bem a nós e ao Espírito Santo. Então, até em questão doutrinária da igreja, o Espírito Santo foi quem determinou, quem aconselhou, quem direcionou. O Espírito Santo, irmãos, que desenvolve em nossa vida o fruto. Se nós estamos sem temperança, sem longanimidade, sem alegria, sem paz, nós precisamos do Espírito Santo, porque ele, brota dele o fruto vem dele. Nós caminhamos no Espírito, tudo dentro do Espírito Santo em nossas vidas. E a importância, irmãos, da comunhão do Espírito Santo, e já finalizando, os irmãos sabem bem que no final do culto, para terminar, nós recebemos a bênção apostólica. Os irmãos abrem comigo, por favor, 2 Coríntios 13, versículo 14. Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 14. Já foi o Morena avisado que em algumas versões vai até o 13. A minha vai até o 14. Então é o 13, meus irmãos. O que diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, se nós pensarmos quantas vezes nós recebemos a bênção apostólica de maneira automática. Quantas vezes nós levantamos a mão, ouvimos essas palavras e nos foi como algo rotineiro. Foi algo, é normal, faz parte da liturgia do culto eu receber a bênção apostólica. Só que se nós analisarmos a profundidade do que Deus quer nos revelar com a bênção apostólica, a nossa vida muda. Nada será como é, porque aqui na bênção apostólica há essa palavra, a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, se toda vez que nós recebêssemos a comunhão do Espírito Santo e nós a desenvolvêssemos durante a semana, com certeza nós cada semana estaremos melhores. Com certeza o fruto do Espírito seria mais evidente na minha vida. Com certeza o anseio por Deus seria muito maior. Mas por às vezes nós pegarmos certas liturgias do culto e não nos conscientizarmos, não pensarmos o que significa, nós não desfrutamos das bênçãos que Deus deseja nos conceder. Irmãos, o que é essa comunhão com o Espírito Santo? Como que nós desenvolvemos a comunhão com o Espírito Santo? E vamos voltar ao texto que nós iniciamos, Efésios 5. Os irmãos podem ler comigo, por favor? Eu vou pegar a Bíblia emprestada aqui, que é a versão que eu preciso. Efésios 5. Obrigado. Capítulo 14. Vou ler para os irmãos, nós iremos finalizar com esse texto. Olha que interessante. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto,
vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E aqui está a palavra que eu gostaria de fixar com os irmãos. Os irmãos leem comigo juntamente 16. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Amém? Irmãos, remir significa redimir. Não ajudou muito. Redimir significa resgatar. Nós somos remidos do poder do mal. Nós somos redimidos, nós somos resgatados da mão de Satanás. Irmãos, olha que interessante o texto. Remindo o tempo. Então quer dizer que eu preciso resgatar o tempo. Mas como assim resgatar? Como eu resgato o tempo? O tempo é uma coisa estranha. Quem precisa ser resgatado está em qual condição? Os irmãos se recordam? Sempre aparece na TV, tal pessoa pediu resgate de tanto. Ela foi sequestrada. Irmãos, o nosso tempo, a palavra de Deus quer dizer que o nosso tempo muitas vezes está sequestrado, está na mão de gente má. Irmãos, será que o nosso tempo não está sequestrado pela televisão? E aqui sem puritanismo, sem falsa moralidade, hipocrisia, porque quem não assiste televisão? Mas o excesso, a programação, será que o nosso tempo não está preso na mão da televisão? Será que o nosso tempo não está preso na mão do trabalho? Meu Deus do céu, como nós precisamos trabalhar. Os irmãos estão entendendo excesso, falta de bom senso. Os irmãos são muito melhores do que eu para julgar a vida de cada um. Nós podemos nos aparentar de alguma forma perante a sociedade, mas nós nos conhecemos melhor do que ninguém. Aonde que o seu tempo está sequestrado? Quem sequestrou o seu tempo? Irmãos, pense sobre isso. E o texto continua. Vamos resgatar o nosso tempo. Vamos remir o tempo. Tira o tempo da mão de quem sequestrou o tempo. Porque os dias são maus, não está mais dando tempo para perder com um Xbox o dia inteiro. Um exemplo bem básico. Para quem é jovem, joga videogame. E ele continua no 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Resgata o seu tempo da mão que não presta e vai entender qual é a vontade do Senhor. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai meditar. E agora ele fala assim no 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, os irmãos estão vendo que quando o nosso tempo está sequestrado na mão que não presta, na mão do que é excesso, na mão do que não edifica, nós não somos cheios do Espírito Santo. Os irmãos estão vendo o contexto. Ele está falando: larga tudo isso, vai meditar, vai buscar as coisas de Deus para vocês serem cheios do Espírito Santo. E ele continua falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha, ser cheio do Espírito Santo há uma forma também, além de ler a palavra de Deus, de meditar, de orar, é louvando ao Senhor, é colocando um CD, ouvindo, é dando tempo, esquecendo do que está sequestrando o meu tempo com o mal, do que não me edifica, e pensando nas coisas que me edificarão, que me levarão mais perto do Senhor. E dessa forma eu vou sendo edificado, eu vou sendo cheio. Irmãos, quando Deus fala conosco ser cheio do Espírito Santo, é como se Ele estivesse ilustrando o Espírito Santo como se fosse um líquido. Os irmãos concordam? Enche o tanque, vai pôr um líquido. Enche o copo, vai pôr um líquido. Então, Deus está querendo dizer assim para vocês: tem muito buraquinho, tem muito furinho. Eu tento encher, mas está vazando muito depressa, está esvaindo, eu não consigo parar e eu não consigo encher. Vamos fechar, fecha todo o buraquinho nessa caminhada. Vamos deixar o Espírito Santo fluir, vamos deixar o Espírito Santo se manifestar, vamos ser direcionados pelo Espírito Santo, porque os dias são maus.
Não dá mais tempo para perder com o mundo. Não dá mais, chega, o mundo é mau, os dias são maus. Agora o que importa é ser cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres valorosas, que farão diferença na escola, que farão diferença no trabalho, que o Senhor Jesus usará como luz, como sal da terra, que prezam pela adoração, pela comunhão, que têm vontade de entrar no quarto e fechar a porta. Irmãos, tudo que foi cantado, falado, foi direcionado para que o ano de 2016 e o finalzinho de 2015 nós abandonemos tudo que nos atrapalha e foquemos na comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai fluir. Rios de água vivas fluirão no nosso interior, a jorrar para a vida eterna, para o reino de Deus. Não andemos ao oposto da nuvem, é ela que nos leva caminho ao reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a louvor, por gentileza.